a começar pela nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Cuiabá. Essa pesquisa mostra Eduardo Botelho bem à frente dos demais candidatos. A pesquisa é do Instituto MT Dados. Eduardo Botelho aparece com 38% na estimulada, seguido pelo deputado Abílio Brunini, do PL. Eduardo Botelho, que é do União Brasil, e Abílio Brunini, do PL, com 24%. Lúdio Cabral, do PT, tem 13%. O levantamento aponta ainda o deputado estadual Juca do Guaraná, com 2% das intenções de voto, e o empresário Reginaldo Teixeira, do Novo, ele aparece com 1% das intenções de voto. Os votos nulos e brancos são de 7%, enquanto que 15% das pessoas não sabem ou não responderam à pesquisa. Esse é o primeiro cenário desenhado para você aqui no SBT Notícias. Botelho também lidera na modalidade espontânea, que é quando não é dada nenhuma alternativa de resposta. O chefe do Poder Legislativo aparece com 25% das intenções, enquanto Abílio tem 17%. E o petista Lúdio Cabral aparece com 8% dos votos. Juca do Guaraná surge mais uma vez com 1% e Reginaldo Teixeira não foi citado. O levantamento aponta ainda que 6% dos entrevistados votam branco ou nulo, enquanto 43% não sabem ou não responderam na modalidade espontânea. A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 31 de maio, com 1.060 entrevistas e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O número de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é MT 01200/2024. Professor Onofre, números neste momento na mesa dos avaliadores, dos analistas políticos de todos os grupos. Qual é a análise que o senhor traz para a gente desse cenário dessa nova pesquisa? Olha, as pesquisas dependem do momento em que elas são feitas. Se ela fosse feita 3 meses atrás, indicava quem é que teria mais possibilidade de vir a ser candidato. Hoje as pesquisas estão dizendo que dos candidatos existentes, quem é que tem os percentuais que tem. Primeiro o Botelho, depois o Abílio, depois o Lúdio e outros. Mas ainda não é uma pesquisa de intenção de votos, isso é sondagem. Neste momento, a sondagem aponta que o Botelho tem mais possibilidades do que o Abílio e do que o Lúdio. Quando numa campanha a pesquisa é feita a partir de agosto, não, aí ela já começa a determinar a direção do voto. As pessoas não mudam muito depois disso, mas daqui até lá, elas estão na fase de observação. Esses números aí não indicam absolutamente nem vitória nem derrota de ninguém, apenas indicam uma certa direção. Agora, a direção definitiva do voto é de agosto em diante. E isto porque até lá você já tem condições de saber quem são os candidatos. Hoje ninguém sabe direito quem são os candidatos, porque eles estão brigando por serem candidatos ainda, não tem definição do que vão fazer, você não sabe o que eles pensam uma vez na prefeitura, você não sabe os defeitos e as qualidades deles, quem vai definir isso é a campanha, para isso que tem campanha. Então, eu diria apenas que há uma direção, mas essa direção não é definitiva. A pesquisa que foi divulgada hoje, ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa margem de erro dá vitória em primeiro turno, segundo essa pesquisa, para Eduardo Botelho, no limite da margem de erro. Isso seria histórico para Cuiabá? Seria. Aqui tem reeleição desde a década desde 2002. 2004 já teve reeleição aqui. Em todo o país, nas cidades que tem mais de 200 mil habitantes, mais de 200 mil habitantes. Aqui sempre teve segundo turno. Não creio que esta eleição se faça em primeiro turno, porque, como eu disse agora mesmo, ela apenas aponta uma direção. Eu não gosto de eleição de primeiro turno, porque a gente elege pessoas com muita arrogância. Eu sou
Muita soberba. Da soberba, da arrogância. E soberba e arrogância são muito ruins conselheiros. A pessoa senta na soberba da arrogância da vitória em primeiro turno e faz uma gestão fraca, ruim e também arrogante. Outros pontos dessa pesquisa, professor. Primeiro, que a diferença da espontânea para a estimulada do Abílio é muito pequena. Sim. Ele aparece com 17 na espontânea. O que é espontânea? A espontânea é aquela em que o pesquisador não apresenta nenhum número. Ele fala o seguinte: se as eleições para prefeito de Cuiabá fosse hoje, em quem você votaria? Simples assim. 17% dizem na espontânea que votariam em Abílio Brunini. E quando o entrevistado, ou entrevistador, desculpa, apresenta um leque de nomes, ele pergunta: em quem você votaria para prefeito de Cuiabá? Se as eleições fossem disputadas por Eduardo Botelho, Abílio Brunini, Lúdio Cabral, Juca do Guaraná e Reginaldo, 25% ou 24% votariam no Abílio. Isso mostra uma consolidação. Ele tem o grupo dele que já determinou que vai votar, independente de quem sejam os candidatos. Isso está indicando que ele tem um forte resíduo da eleição anterior. Esse resíduo está adormecido. Perdeu na eleição para o prefeito Emanuel Pinheiro no segundo turno por erros do Abílio mais do que por acertos do Emanuel Pinheiro. Esse eleitor está recuado. Ele teve mais de 100... Eu não me recordo quantos votos ele teve, me escapou aqui agora. 135 a 130 mil, se eu não me engano, votos. Esses 135 mil votos não morreram. Isso é o resíduo que está aí. A tendência é, se os candidatos não forem tão bons quanto o Abílio na cabeça desse eleitor, ele vota de novo no Abílio. Então, ele tem um eleitorado muito forte ainda. Essa é a diferença entre o induzido e o não induzido da pesquisa, mostra o que é o resíduo que ele tem. Ele tem um resíduo consolidado da eleição passada. Aqui, professor, não se pode desprezar isso. Emanuel Pinheiro teve 135.871 votos e Abílio Brunini 129.777 votos. Esses 129 mil votos não morreram e não desapareceram. Considerando que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro tem os senões que tem, especialmente nesses últimos 2 anos, nesse último segundo turno, o primeiro turno foi bom, ele teve um primeiro mandato bom, o segundo ele se perdeu. Esse eleitor que votou no Emanuel, esses 135 que votou, e os 129 que votaram no Abílio, isso é um negócio que está se mexendo, é efervescência. Isso se mexe, o eleitorado não é uma coisa morta, isso se mexe. Então, o que eu quero dizer é que essa pesquisa que nós estamos falando dela agora, que deu 38 ao Botelho e etc., ao Abílio, né, ela não tem nada de definitivo, é apenas uma amostra para aconselhamento. Estou dando uma olhada nos números aqui, professor, da eleição passada. Foram 265.648 votos válidos. 6.300 brancos, 12.379 nulos, 97 mil abstenções. É muito alto. É quase uma briga para o segundo turno. Aqui eu quero te colocar uma coisa que nós falamos brevemente antes de começar. A gente tem que olhar para a cara da história. A gente aqui no Brasil tem uma mania de achar que hoje é hoje e acabou. Não, hoje é consequência de ontem. Ontem, somado com hoje, vai dar o amanhã. Então temos que considerar, isso se chama história. Temos que considerar a história. Na eleição, eu vou dar 3 exemplos rapidamente. Na eleição do Bolsonaro em 2018, ele teve aquela facada e ele não tinha tempo eleitoral, não tinha tempo de TV, nem um segundo tempo de TV e rádio. Ganhou a eleição aonde? Nas redes sociais. O que significa isso? Ele, de algum modo, a campanha dele conseguiu conversar com os jovens, porque rede social, para fazer cabeça, é de jovem, não de velho. Na eleição da Argentina agora, Milei o Milei contra lá o Fernandes,
a juventude decidiu a eleição. Na eleição Bolsonaro-Lula em 2022, a juventude não foi votar. 35 milhões de eleitores, 36 arredondando, não foi votar no primeiro e nem no segundo turno. Por quê? Porque não concorda nem com um lado nem com o outro. Então, quem quase que definiu a eleição. E esse pessoal aqui em Cuiabá é a mesma proporção. Tem uma turma jovem aí de 30 anos para trás que está olhando para essa disputa com um olhar muito crítico, porque enquanto você e eu, mais eu do que você, eu já olho mais para o presente do que para o futuro, porque o meu futuro é mais ou menos previsível. Eu não estou mais na competição de mercado, tal, mas você está. Então, esse pessoal mais maduro vota na estabilidade, mas os jovens não. Os jovens votam na necessidade de um futuro. Ele vai votar em quem ele vê futuro. Você diz quantos por cento? 43%? Qual o número que você deu aí agora, por favor, dos que não votaram? 93 mil eleitores não compareceram para votar. 93 mil num colégio eleitoral menor do que 300 mil? 93.745 abstenções. É quase a votação do Abílio. Quase. E quase a do Emanuel. O que significa que há um resíduo muito grande de gente que é jovem, aqueles que na eleição passada tinham menos de 30 anos, tem 34 agora, e é uma grande quantidade que tinha 14, agora tem 18. Aliás, tinha 12, agora tem 16 que vota com votar. 16 anos, né? Então a massa de jovens aumentou e diminuiu a de idosos maduros. Então, a perspectiva do jovem de não comparecer à eleição é grande, ou se comparecer, tomar um lado só, que é o lado que lhe garanta o melhor futuro. O grande desafio hoje da meninada aí é futuro. Transformações, mudanças, tecnologia, eu estou fazendo uns emprego. cálculos aqui, professor. Eu gosto muito de pesquisa. Opa, isso é gosto bom. muito de analisar números e dados. O Abílio hoje, com 25% das intenções de voto, teria 91 mil votos, se todos comparecessem sem essa abstenção gigantesca. Com a abstenção, ele teria hoje mais ou menos 70 mil votos em Cuiabá, é o que a pesquisa mostra. Ele perdeu aí cerca de 50 mil votos. Sim. Entre a eleição de segundo turno e agora. Considerando essa pesquisa. Considerando essa pesquisa. É uma perca considerável. Muito grande. O Emanuel, o candidato dele, tem 1%. Ou seja, Emanuel conseguiu perder de colégio eleitoral 125 mil votos. Porque hoje, pela pesquisa, o Juca teria algo em torno de 10 mil votos para prefeito. E é o candidato hoje que surge como possível candidato de Emanuel Pinheiro, porque aquele que ele queria, que seria o Estopa, sequer passou pela convenção. Sim. Poucas vezes eu vi alguém vir para um processo eleitoral tão fragilizado como Emanuel Pinheiro. Verdade. Sem sustentação na Câmara, sem candidato. Candidato hoje de Emanuel Pinheiro tem 2% das intenções de voto. Para quem teve 135 mil votos da eleição passada, estes 2% são insignificantes no cenário político. É uma derrota para o grupo de Emanuel Pinheiro, professor, muito forte. E o Estopa não ter passado na federação, porque na federação o acordo nacional era para o PV lançar candidato. Sim. E o PV foi retirado de jogo devido aos escândalos, porque o PV é o partido não só do Estopa, como da Márcia Pinheiro. Sim, Então o PV foi tirado, o direito do PV, pelos escândalos do Emanuel Pinheiro. E ele vice do Emanuel, né? Ele vice do Emanuel, partido da Márcia Pinheiro. Então o PT foi lá e tirou o PV da indicação, não nós vamos indicar. E a história ou a conversa é que o PV não vai lançar nem o vice. O vice deve vir do PSD, partido do Carlos Fávaro. Então, assim, a expressão política de Emanuel para esse pleito é insignificante. Ele evaporou na eleição. É muito difícil alguém evaporar e ele leva junto o MDB. O MDB na capital sempre teve uma posição boa. Nunca foi partido de lançar candidato a prefeito, que o MDB gosta muito de ser do parlamento, seja municipal, estadual ou federal, porque manda no governo sem ter responsabilidade. Sem estar lá dentro, né? Agora, nessa vez, eu imagino que o MDB fará um vereador, fará dois, quer dizer, varre do mapa. E você tem
Lembrando que aqui é a capital do Estado, o maior colégio eleitoral do Estado, e em 2026 tem eleição de governador, de senador e de deputados federais e estaduais. O partido que não tiver voto agora nesta eleição vai ter que trabalhar muito para ter voto em 2026, não sei. Porque dependendo da derrota, você perde corpo para 2026. Muita gente troca de lado. A eleição municipal, ela é muito importante para o município em si, mas ela é tão importante para a eleição de presidente da República, senador, deputados federais, governador e deputados estaduais, quanto é a municipal, porque a base dos votos está no município. E o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente precisa de estar bem com essa base. Se o MDB for varrido nessa base aqui, e em 2026, como é que fará? Ele tem a Janaína Riva, por exemplo, que é um candidato potencial, que tem aspirações, mas com esse partido? Difícil, hein?